Olá! O peso não era um problema para ela pela questão estética. Nunca deixou de fazer algo por estar fora dos padrões ditados pela sociedade. Há quase 2 anos, ela tomou uma decisão difícil, que iria sim impactar na imagem, mas que ia muito além disso. Decidiu mudar para ter mais qualidade de vida, porque com essa mudança vieram também novos hábitos mais saudáveis. A nossa Mulher em Cena de hoje é a professora Ana Carolina Josende, do curso de Administração da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora, ao Mulheres em Cena. Obrigada, Bruna. Gostaria de agradecer o convite em participar e também falar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. A gente que agradece a sua participação, professora. Eu queria começar então, com um assunto que eu abordei no início do programa, que é sobre essa decisão, essa mudança, professora, que você tomou aí há cerca de 2 anos, foi uma cirurgia bariátrica, professora? Como é que você tomou essa decisão, que eu já sei que não foi uma decisão fácil, professora? Isso, ela foi uma decisão que eu sabia que ia mudar a minha vida, A minha vida e a vida de todos ao meu redor, da minha família, do meu esposo, E eu tomei essa decisão com a ajuda deles também, com o apoio deles. Não foi fácil, não foi por estética, muitas pessoas tomam essa decisão por estética, por não gostar do seu corpo, mas a minha decisão foi porque uma questão de saúde mesmo e uma preocupação da minha família comigo, no meu futuro. Então, foi uma decisão tomada para o meu futuro e o futuro da minha família também. Professora, e quando você começou a lidar com a obesidade? Foi algo de agora ou na sua infância e adolescência já havia o sobrepeso? A obesidade, ela fez parte da minha vida sempre. Então, eu era um bebê obeso. Eu era um bebê gordinho, só que enquanto bebê é muito bonitinho, É muito fofinho, aquelas dobrinhas é muito bonitinho. Porém, a minha infância eu era uma criança gordinha, a minha juventude também, Tive momentos em que eu emagreci um pouco, e até quando nós somos jovens, a gente tem uma maior preocupação com o corpo. E aí, em alguns momentos, fiz dieta, emagreci um pouco, mas sempre tive um reganho, sempre tive um reganho, Procurei ajuda de especialistas para melhorar também e nunca tive muito sucesso. Depois de um tempo, eu não me preocupei com isso. Como eu falei antes, para mim não era um sofrimento ser gorda, E então eu não tinha vergonha. Não tinha vergonha de ir numa praia, por exemplo, não tinha vergonha de ir numa piscina, em uma festa, eu não tinha vergonha do meu corpo. Claro que eu não utilizava qualquer tipo de roupa, até por não gostar, Mas eu não ficava cuidando da roupa que eu ia utilizar por ser gorda. Então, não era uma preocupação. O único momento que eu ficava um pouquinho triste quando eu ia comprar as roupas, Que é mais difícil de comprar. Mas não era um problema para mim. Sempre fui acima do peso, E claro que depois de um certo tempo isso começou a ser um problema pela questão de saúde e a necessidade de alguns momentos eu não poder caminhar por muito tempo ou não poder correr, E aí começou a vir os problemas. Se deve a muito apoio da família, que lhe ensinou a ter essa visão, Que independentemente se é magra, se é gorda, tem que se vestir como quiser, tem que se aceitar da maneira que não há uma beleza definida, Que cada pessoa é bonita do seu jeito. Tinha aí um apoio da família, professora, dos amigos, como é que foi isso? A minha família sempre me apoiou muito, então a minha família ela não deixou eu sentir esse peso, vamos dizer assim, Minha família, meus amigos, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então sempre tive muitos amigos na minha volta e talvez por esse motivo, por ser benquista no grupo onde eu estava, isso eu não via como um problema. Eu não enxergava isso como um problema que os outros estavam enxergando de uma forma diferente ou que poderiam estar debochando de mim. Eu não tinha essa visão exatamente por ser benquista onde eu estava. Chegou a sofrer algum tipo de preconceito pela obesidade? Isso acontece, Isso é natural acontecer. Hoje a gente fala muito sobre bullying. Na minha época de criança, isso não era muito comentado,
Mas existia aquele deboche quando eu era criança, ou adolescente, aquele deboche de algumas palavras, né, que utilizavam por eu ser gorda, só que aquilo não me afetava de uma maneira de me deixar triste, né? Então, acontecia. Depois, crescendo, ficando adulta, até enxerguei já alguns olhares diferentes, alguma questão assim, por exemplo, já aconteceu de eu entrar numa loja uma vez. Isso é uma coisa que eu guardei comigo, que eu entrei numa loja uma vez e a proprietária da loja, eu estava buscando uma certa peça de roupa e a proprietária da loja me olhou dos pés à cabeça e falou que não tinha roupa que servisse em minha loja. Então, algumas coisas assim acontecem. Não é porque eu não aceitava isso que deixava de acontecer, acontecia. Mas eu não deixava isso interferir na minha vida. Você tenta passar também para os alunos, para as alunas em sala de aula, essa questão, né, de se gostar, claro, pensar na saúde, né, como foi o seu caso agora de tomar essa decisão, mas passar isso para eles, né, já que a gente está numa universidade, né, tem esse contato com os jovens, às vezes, né, a maior parte desse período eles passam aqui na universidade, então tem esse contato, né, muito direto, né, professora? Então, tenta passar isso para eles, explicar o que aconteceu com você, né, assim, para dar esse exemplo de aceitação, né, professora? Desde que eu tomei a decisão em fazer, né, a cirurgia, eu fui muito aberta com os meus alunos, né? Como você falou antes, nós na universidade nós convivemos por muito tempo juntos, né? Os alunos eles convivem muito conosco, a gente conversa muito. E então eu sempre deixei isso muito aberto, que eu tomei essa decisão, o motivo que eu tomei essa decisão, né? E eles foram incentivadores desse meu processo também. Quando eu tomei a decisão e falei para as turmas que eu trabalhava, todos eles me incentivaram muito para fazer. E após a cirurgia também, todos eles sempre me perguntavam, quando me encontravam nos corredores, mesmo eu não estando trabalhando em sala de aula, perguntavam como eu estava, como é que estava a minha recuperação, como é que estava sendo aquela mudança. Todo dia tinha um elogio de alunos, isso era muito bom também. Então, sempre eles me apoiaram muito nisso. E outra questão também importante é que é interessante ter esse diálogo aberto com eles, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está esperando uma fala, né? Um apoio, e ela não vai deixar isso claro. E talvez eu falando isso nas turmas é uma forma também de eles incentivarem também a tomar certas decisões que não pode não ser a mesma minha, mas outras decisões relacionadas à vida deles também. Eu tenho um diálogo muito aberto com os meus alunos, né? Então, além das questões teóricas de sala de aula, de conteúdos, eu acho que a gente ensina também eles para a vida, né? Então, essa questão de tomar decisões, de se aceitar, de ter atitude, tudo isso eu converso muito com eles, principalmente com as meninas, elas conversam muito comigo em relação a isso, e eu tento incentivar de alguma forma eles. Porque como a gente falou, né, professora, foi uma mudança nos hábitos, né, na questão da qualidade de vida também, né? Ah, com certeza. Depois da cirurgia, eu comecei a frequentar academia, andar de bicicleta. Caminhar para mim hoje não é problema, eu caminho bastante. Quando nós vamos passear, né, com meu esposo, com a minha família, eu não tenho problema em caminhar, que antigamente eu caminhava 2 quadras e eu já não aguentava mais, eu cheguei a esse ponto. E isso é um dos motivos que fez eu tomar essa decisão e fazer a cirurgia, né? Hoje eu caminho, inclusive eles perguntam, tu não tá cansada ainda? Porque eu caminho bastante, subi em algum local também, então hoje é mais fácil, né? Eu lembro de alguns passeios, eu gosto bastante de viajar, né? Então alguns passeios que eu fiz antes da cirurgia, por exemplo, que em determinado lugar eu não podia ir porque eu não ia conseguir chegar até o local ou porque eu não ia conseguir entrar em alguma coisa por causa do meu peso, né? Isso fazia com que eu não pudesse fazer certas coisas.
E então, agora não. Nossa, agora é vida livre, né? Eu consigo fazer tudo, caminhar, passear bastante, que eu gosto. Claro que agora, nesse meio da pandemia, é meio difícil, né? Mas mudou bastante a minha vida. E dá pra gente contar quantos quilos foram, professora? Sim, eu tenho orgulho disso. Foram 72 quilos já. Eu aprendi a ter hábitos melhores, porque eu, normalmente, com a função da correria do dia a dia, às vezes eu não tomava café da manhã, aí comia no almoço tudo que eu podia comer, aí ficava a tarde inteira sem comer e ia comer 10h30 da noite, a hora que eu chegava da faculdade. Né? Então, eu tinha 2 alimentações durante o dia e eram 2 alimentações que, então, eu comia tudo que eu podia, né? E agora não, agora eu tenho uma alimentação mais regrada, eu tenho mais alimentações ao longo do dia, alimentações mais saudáveis, a salada faz parte do meu dia a dia, a alimentação da minha casa mudou, as pessoas que vêm aqui em casa também acabaram se adaptando a isso, né? Então, tanto o marido, família, os amigos, sabem que eu vou fazer aquela saladinha diferente. Não quer dizer também que eu deixo de comer certas coisas que eu gosto, né? E que todo mundo gosta, que é uma pizza, é um hambúrguer, também como. Não deixei de comer isso. Só que eu como de forma mais regrada, vamos dizer assim, né? Esse tipo de alimentação que eu sei que não é saudável para mim. E, por exemplo, refrigerante não entra mais aqui em casa, só entra quando alguém traz, né? Quando vem alguma visita que eu sei que toma, daí entra, mas senão não vem mais. Professora, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a carreira de docente, né? Você é egressa aqui da universidade, né? Se formou em administração aqui, daí teve um tempo fora de Santa Maria, voltou para a cidade onde cresceu, foi dona de loja, né, professora? E depois migrou para a docência. Tanto é que me contava antes, nos bastidores, que às vezes lhe confundiam com a aluna, né? Por ser tão nova na sala de aula, professora, é isso? Isso. Eu me formei na UFN, antes era Unifra, né? Quando eu me formei, eu finalizei a faculdade em 2008. Minha formatura foi em janeiro de 2009. Antes da formatura, eu abri uma loja para mim, uma loja de roupas femininas, na cidade de Alegrete. Eu sou natural de Rio Grande, né? Nasci lá, mas minha adolescência foi na cidade de Alegrete. Vim morar em Santa Maria, depois para estudar. Eu venho de uma família de empresários, então isso me incentivou muito, inclusive a fazer o curso de administração. Fiquei de 2008 a 2012 com a loja aberta, mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, na época da faculdade, eu estudava bastante, eu fui monitora de diversas disciplinas, me envolvia bastante em outros cursos fora da faculdade também. E aí, segui estudando enquanto eu estava com a loja e, durante esse tempo, então, eu fiz uma especialização e depois que eu terminei a primeira especialização, eu entrei numa especialização em docência. Foi os primeiros contatos que eu tive, então, com esse lado da docência. Eu fiz parte de um projeto de voluntários da Júnior Ativa e nós organizávamos, então, um grupo para fomentar o empreendedorismo com alunos do ensino médio. E foi minha primeira sala de aula, né? Depois de sair da graduação, foi o meu primeiro contato em sala de aula, adorei. Nessa época eu tinha uns 23 anos, eu acho. E aí logo eu fiz um concurso para professor substituto no Instituto Federal Farroupilha, lá em Alegrete, e passei em primeiro lugar e foi com 24 anos eu comecei a docência, então lá em 2012. As suas disciplinas são voltadas também para isso, né, professora, para instigar esse espírito empreendedor dos jovens. É bacana passar essa vivência para eles em sala de aula, né? Alguns conhecimentos do dia a dia da empresa que a gente acaba conhecendo na prática, né? E que eu consigo compartilhar com eles, né? É bem interessante. E na Universidade Franciscana eu trabalho com disciplinas voltadas ao empreendedorismo, né? A inovação, e faço projetos também, participo em eventos que têm essa característica de profissionais empreendedores, sobre inovação também. Eu gosto muito dessa área. Falando sobre mais curiosidades
da professora, né, eu quero destacar também que a gente falou do seu marido antes, né, da questão do apoio familiar, mas destacar que ele foi seu colega aqui na faculdade, né, professora? Administrador também, então tem essa troca de ideias também sobre a profissão dentro de casa, né? Sim, nós nos conhecemos na UFM, fomos colegas, entramos juntos na faculdade sem se conhecer, né? Viramos amigos e depois, então, namorados. Nos formamos juntos também na Unifra. Após isso, cada um teve um caminho diferente, né? Namorando, mas eu tive a loja, ele trabalhava. E aí nós começamos, então, a ter esse interesse na docência. Ele entrou junto comigo na pós em docência, lá em Alegrete. E aí, então, os dois começaram a trabalhar como professores. Então, além de administradores, nós somos os dois professores também. Hoje ele é professor também e ele trabalha com as mesmas disciplinas que eu. Professora Ana Carolina Josende, do curso de Administração, muito obrigada pela sua participação aqui no Mulheres em Cena, contar um pouquinho da sua história. E eu quero destacar que também sempre com um sorriso no rosto, né, professora? Porque pelo menos as vezes que eu lhe encontrei por aqui, sempre estava assim, sorridente, com alto astral, que eu acho que isso é muito importante a gente destacar, né? Que essa energia que contagia a gente também. É importante para a vida a gente ser feliz, né? A felicidade, ela é importante. Então, num sorriso, a gente transmite isso para os outros. É uma característica minha que eu gosto muito. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada pela sua companhia aqui no Mulheres em Cena e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.